Comigo aqui no estúdio da Guaíba, o secretário estadual de Segurança Pública, César Schirmer. Secretário, bom dia. Bom dia, Felipe. É um prazer muito grande conversar contigo. Estou te reencontrando depois de algumas décadas longe, mas é um privilégio. Você é um grande jornalista, um amigo querido de tantos anos. Prazer estar aqui. Secretário. E o Eduardo também, jovem. O Eduardo Paganella, que está conosco aqui, que é o nosso repórter da área de segurança pública normalmente. Abraço, Eduardo. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui. Secretário, uma semana do cargo, 15 dias do anúncio, não. O senhor acertou em aceitar o cargo? Porque é só pau, é só crítica ao senhor aceitar o cargo. Não? Qual é a avaliação que o senhor faz? O senhor está deitando no travesseiro, está dormindo, não tem ninguém que lhe elogia? Não, até que tem. Pouco, mas tem. Mas unanimidade não existe. Quando existe, ele é burro. Então tem que ter alguém que está registrando isso. Mas eu queria primeiro dizer o seguinte. O governador me convocou. O governador Sartori, eu tenho uma relação com o governador que é pré-política. Temos de estudante, então nós temos uma relação pessoal. Eu fui a Caxias, pedi ao governador que fosse candidato ao governo. Nós somos prefeitos juntos, deputados estaduais juntos, deputados federais juntos, então nós temos uma vida política muito próxima e também uma amizade. E diante do quadro da segurança pública, é um quadro terrível. É inegável que é um quadro terrível. Não é no Rio Grande do Sul, no Brasil. Talvez seja hoje, aliás, eu tenho certeza que hoje é o grande desafio de qualquer governo e qualquer instância da federação. Nós estamos vendo um drama terrível. E diante desse drama, a ninguém é dado o direito de se furtar a sua responsabilidade. Uma vez chamado, não pode se assustar, não pode ter medo, não pode ter covardia. Então eu aceitei. Mas, secretário, respondendo isso, o senhor se furtou a uma questão que o senhor foi eleito. O senhor devia entregar o cargo em Santa Maria dia 31 de dezembro. Deixa eu só responder a tua pergunta, que eu não respondi ainda. Se eu tivesse alguma dúvida quando aceitei, se deveria ou não ter aceito, agora, depois de conhecer melhor, identificar os problemas, ver os desafios, ver a complexidade, conhecer a estrutura da Brigada Militar e da Polícia Civil e ver o quadro de pessoas tão qualificadas e competentes do ponto de vista técnico, eu estou convencido que agi corretamente. Eu não me arrependo. O senhor agiu corretamente, mas o senhor deixou um cargo 4 meses antes. Relativamente, para o qual o senhor foi eleito. Relativamente a esse. Eu havia dito, aliás, o governador me convidou antes até de assumir para outras funções na administração. E naquela época eu disse que queria concluir meu mandato. Então lá em Santa Maria as pessoas sabem que eu disse isso, que queria concluir meu mandato. Bom, quando eu assumi a Secretaria de Segurança, faltavam 3 meses e meio da conclusão do governo. O meu vice-prefeito, o doutor Farré, foi prefeito 2 vezes, Santa Maria, é um médico, foi um bom prefeito, é um vice-prefeito muito dedicado, leal. Nós sempre tivemos posições antagônicas, porque ele era da Arena e do PP, e eu do PMDB e do MDB, e disputamos uma eleição de prefeito, ambos perdemos e nos somamos. Enfim, ele viabilizou a minha eleição e foi um vice muito leal e dedicado, e um homem público honrado e sério. E foi prefeito 2 vezes Santa Maria. Bom, me faltam 3 meses, eu tinha direito a férias. Né? Eu achei que homenagem a ele também, até pelo conhecimento, pela experiência, pela qualidade que ele tem, a cidade não perde, ao contrário, ganha com a presença do Dr. Farré na prefeitura. Ele vai tocar o que tem que tocar nos próximos 3 meses, e obviamente que o governador não podia ficar esperando 3 meses até que eu saísse para vir para cá. Então essa questão está bem resolvida, lá a população de Santa Maria entendeu, até como homenagem ao Dr. Farré, que ele vai ser o único homem público de Santa Maria, o único cidadão de Santa Maria em toda a história que foi prefeito 3 vezes. E ele é um homem de 76 anos, é também uma homenagem a alguém que tem uma Sobre Santa vida Maria, pública. A Associação de Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia da KISS repudiaram em nota a sua nomeação, chamaram de deboche a sua nomeação, dizendo que o senhor foi um prefeito negligente que não fiscalizou e com isso permitiu que a tragédia acontecesse por falta de prevenção. Eu vi esta nota, e, aliás, 2 razões, as pessoas que criticaram a minha escolha, a indicação,
foram que permearam todas as notícias de imprensa e manifestações. A primeira é que eu não tinha conhecimento técnico. Eu vou pegar essas duas abordagens. Que eu não tinha conhecimento técnico. E tu sabe que tu é um jornalista atento. Eu fui secretário da Fazenda, eu sou advogado, eu não sou economista, ou, enfim, administrador. Na época também diziam, botar um advogado secretário da Fazenda, e se você examinar os números da época, foi 87, 88, em 40 anos foi quando o Estado teve um superávit orçamentário e fiscal efetivo. Foram 4 anos nesses 40 anos, 2 no período que eu fui secretário da Fazenda. Se você analisar a minha trajetória também, quando eu fui secretário da Agricultura, o pessoal dizia jocosamente que eu não sou veterinário, nem agrônomo, nem nada, não sou produtor rural. Dizia, mas ele não sabe nem a diferença entre um pé de couve e uma videira. E, modéstia à parte, é só perguntar para os setores dessa área, fizemos um trabalho bom. E agora, como eu disse inicialmente, conhecendo os quadros técnicos da Brigada e da Polícia e lá da Secretaria de Segurança, eu estou absolutamente convencido que aquilo que eu não conheço em técnica será suprido pelos assessores que estão lá. E, obviamente, que eu vou agregar a nota da associação. Já vou chegar lá. Agregar a esta secretaria um conhecimento político, um conhecimento de gestão, um relacionamento com outras áreas do governo, seja no Estado, seja federal, com os prefeitos por ter sido prefeito. A segunda questão é a KISS. Bom, é claro que esse é um assunto que até hoje me machuca, como machuca milhares de pessoas em Santa Maria. Em Santa Maria não há uma família que não tenha um parente, um amigo, um conhecido que tenha sido vítima. Eu me autodeterminei desde o começo manter uma postura de respeito e silêncio, porque entendia que a tarefa do prefeito, naquelas circunstâncias, não era acirrar um clima de constrangimento, de disputa, de briga e etc. e tal. Então eu poucas vezes falei. A imprensa me criticou muito porque não respondia, não falava, mas se isto me prejudicava pessoalmente, do ponto de vista público, do ponto de vista da minha tarefa como prefeito, de apaziguar, de reconstruir, de criar um ambiente diferenciado para o futuro, eu agi corretamente. Relativamente à minha posta da Secretaria da Segurança, né? Eu sou imensamente solidário às famílias, eu sou pai, sou ser humano, eu fui prefeito, eu sou um homem público, por todas as razões, sou solidário. Mas não há prefeitura que tenha sido mais investigada do que a Prefeitura de Santa Maria. Mais de 120 funcionários foram chamados ou pela polícia ou pelo Ministério Público. Alguns secretários, eu mesmo fui à polícia depor. E, neste momento, não tem ninguém da polícia, da prefeitura, melhor dizendo, nenhum funcionário, nenhum secretário, nem ex-secretário, nem eu, que estejamos respondendo qualquer processo. Nós não estamos sendo processados, nós não fomos denunciados, nós não fomos acusados, nós não fomos condenados, ninguém na Prefeitura de Santa Maria. Então, não pode presumir que eu seja um morto-vivo. Bom, circunstancialmente, eu era o prefeito de Santa Maria, deu um problema e eu e todos os demais não podemos fazer mais nada na vida. Repudiamos a nomeação de Schirmer como secretário de Segurança, pois ele já demonstrou que não tem estima pelas vidas humanas, que não se comove com as tragédias, que não assume suas ações e responsabilidades como gestor público. O senhor se sente responsável? Claro que não. Se eu me sentisse responsável, eu certamente não estaria aqui. Claro que não. Aliás, a Justiça, já falei, a Prefeitura de Santa Maria, todos, inclusive eu, fomos investigados. Duvido a prefeitura mais investigada do planeta quanto a Prefeitura de Santa Maria. Secretário, eu fiz um levantamento dos seus 22 anos de Assembleia Legislativa e dos seus 4 anos de Câmara dos Deputados. A segurança pública não estava em seus temas prediletos. Eu não consegui encontrar. Pode ter alguma coisa, mas eu não consegui encontrar. Por que Secretaria de Segurança Pública não é um tema que foi... O senhor nunca foi dedicado ao tema. Não tem grandes pronunciamentos, o senhor não tem grandes projetos seus. Não tem. Como nunca teve nenhum projeto meu sobre finanças do Estado, como também nunca teve nenhum projeto meu sobre agricultura. A minha vida ela não é uma linha retilínea e reflete um desejo pessoal, uma ambição pessoal. Nem na política. Eu entrei na política por acaso, foi uma circunstância que não vou aqui contar, isso faz mais de 40
40 e tantos anos, né? Foi uma circunstância. Eu queria ser diplomata. Eu estudava Direito e Economia e acabei sendo candidato a vereador, por uma circunstância. 44 anos, foi 72 isso. Não, 46, né? Vereador 72, deputado 74, tem toda a razão. Então, um homem público, ele é movido a desafios. Eu, pessoalmente, sou movido a desafios. Eu me sinto mais gratificado em enfrentar problemas, dificuldades, desafios, do que assumir posições fáceis. É claro que para mim seria muito mais fácil ser secretário de Turismo e Esporte, seria muito gratificante, uma área que me agrada, inclusive o turismo. Mas o desafio é a segurança. E eu vou te confessar, esse é um assunto tão relevante, tão grave, tão dramático, tão desafiador, e que as famílias vivem angustiadas. Quer dizer, um pai, quando seus filhos saem à noite, e hoje em dia, quando saem de dia, quando vão para a escola, quando vão para o trabalho, já vivem agoniados. Então, a ninguém, não é o César Schirmer, não, a ninguém é dado o direito de se furtar por covardia, por omissão, por qualquer razão, uma vez convocado a assumir uma responsabilidade, um desafio desta natureza. E, por fim, para concluir da minha parte, para concluir este assunto, o que eu quero dizer é o seguinte: não me prejulguem. Aliás, eu pedi um voto de confiança. Me deixe começar a trabalhar, me deixe trabalhar, e daqui a algum tempo, afinal de contas, ele realmente era um imprestável e não deu certo, ou ele realmente aceitou o desafio e fez mudanças efetivas. Então, é isso que eu estou querendo pedir para ti, não para ti. Tens todo o direito de me criticar sempre, mas, enfim, para a opinião pública, para os gaúchos e para os porto-alegrenses. Nas primeiras entrevistas, o senhor mostrou, de forma realista, o seu desconhecimento da área. O senhor disse, olha, eu não tenho ideia disso, vou tomar ciência do que está acontecendo. Qual é o problema mais grave da segurança pública a ser resolvido, na sua opinião? Bem, são muitos problemas, são muitas as dificuldades. Eu vou, se me permitir, 2 minutinhos, quero fazer uma pequena introdução à resposta disso. A segurança pública, ela é de competência constitucional do Estado. Mas na Constituição diz que ela é responsabilidade do Estado, que ela é dever do Estado e responsabilidade de todos. Mas os instrumentos de enfrentamento da insegurança, eles não são só do Estado. Começa das prefeituras. Uma boa iluminação pública, ela melhora o enfrentamento da insegurança. Ela, obviamente, que é o Estado que tem a maior responsabilidade. Mas na União, onde está a legislação? De quem é a responsabilidade pela legislação, por exemplo, do semiaberto, do aberto, da progressão do sistema prisional, etc. É legislação federal. De quem é a responsabilidade pela política de drogas, de contrabando de drogas ou contrabando de armas? É também federal. Então, os instrumentos de combate à insegurança são em diferentes níveis de ação do poder público. Então, nós precisamos somar todos na direção deste enfrentamento, um pouco de cada um em favor de todos. E também a sociedade civil organizada, etc. E a imprensa, obviamente. Agora volto à pergunta que fizeste, né? Se eu posso intuir como uma das 2 das mais graves causas da insegurança no Rio Grande do Sul e no Brasil, a primeira é a droga. Nós já perdemos a guerra contra o consumo. Inegável que o consumo cresceu substancialmente, de forma incontrolável, nas últimas décadas. Eu me lembro quando estudante, lá em Santa Maria, no Manuel Ribas, a maior transgressão que os estudantes faziam era fumar no banheiro. E de vez em quando entrava o diretor lá, tem cheiro de cigarro aqui. E, bom, isso passado 40, 50 anos, hoje a realidade é totalmente diferente. Um dia desse, parece que lá em Novo Hamburgo, algumas cidades da Grande Porto Alegre, um estudante entrou com uma arma lá dentro da escola. Então, vê como o mundo mudou. E mudou para pior, desse ponto de vista. Então, a droga é um problema. Então, nós temos que enfrentar a questão da droga. Já perdemos a batalha do consumo, agora tem que enfrentar o tráfico de drogas. Uma das grandes origens do problema da insegurança em nosso país. Mata-se por um tênis, né? Mata-se por a possibilidade de um pouco de dinheiro para comprar droga. A segunda questão, não menos importante que esta, é um sistema prisional com 1000 problemas. Não vou dizer nenhuma novidade para vocês, que vocês todo dia sabem e divulgam o que está acontecendo. Veja que de cada 10 presos
cada 10 prisões efetuadas pela Brigada ou pela Polícia, 7 são egressos, ou melhor, são foragidos do sistema aberto ou semiaberto. De cada 10, 7. Na Câmara dos Deputados, o senhor foi deputado federal, quem tem que mudar essa lei é a Câmara dos Deputados, é o Senado da República. O senhor não fez nada nesse sentido quando esteve lá. De alguma forma, vai mudar? O senhor já conversou com alguém dizendo assim, olha, não dá. Porque todo esse número a imprensa repete todo dia. Na verdade, viu, se me perguntar se a lei é ruim, eu vou te responder também um pouco de experiência de vida. O Brasil é o país das leis perfeitas e inexequíveis. Se me perguntar se a lei relativamente à segurança, a lei penal no país é ruim, eu vou dizer que ela é ótima, ela é perfeita. É uma lei fantástica, só para um país como a Suécia, que tem um sistema prisional como nós não vivemos que funciona. Exatamente, isso que eu quero dizer. Então é melhor uma lei não tão exigente, não tão perfeita, mas exequível e que seja vinculada à realidade brasileira do que uma lei... O senhor vai conversar com a bancada do PMDB de deputados federais? Nós vamos... O senhor vai conversar com quem? Porque se não mudar a lei, todo mundo está me dizendo isso, se não mudar a lei, e quando falam em mudar, falam em endurecer a lei, né? Tem algumas coisas da lei, essa progressão Enfim, tem problemas na lei. Tem problemas porque é no Brasil, entendeu? Agora o que eu quero te dizer é o seguinte, agora em outubro vai ter uma reunião dos secretários de segurança do país com o ministro da Justiça aqui em Gramado. São 2 ou 3 dias e obviamente que isso é a pauta do... Legislação. Legislação federal. Aliás, isso é um consenso. Quer dizer, a divergência é o seguinte... Os que acham que a lei é boa, mas o país não é uma lei para o sistema prisional como o brasileiro, é uma lei para primeiro mundo, né? E os que acham que a lei é ruim mesmo, independente do país. Mas há um consenso que essa lei, a legislação, não serve à realidade brasileira. Bom, não há ainda consenso sobre o que fazer, qual é a modificação, mas é isso que nós vamos tentar consensualizar. E segunda-feira eu vou ao Rio de Janeiro. Eu vou ter uma reunião com o secretário de Segurança do Rio, que é meu conterrâneo, lá de Santa Maria, meu amigo de muitos anos, o Beltrame, e vou conversar com ele também pela experiência que ele tem de Polícia Federal, secretário de Segurança, enfim, ele é um especialista em segurança pública. Eduardo Paganella. Bom, secretário, lhe perguntar, chegando daqui a pouquinho o Guaíba Notícias, mas lhe perguntar o seguinte, uma situação que chama a atenção, secretário. Cada vez mais se prende, a Brigada Militar prende cada vez mais aqui no Rio Grande do Sul e demonstra esses dados. Só que a gente tem menos vagas em presídios. O número de vagas em presídios é muito inferior ao número de pessoas presas. Eu sei que existem várias propostas, várias alternativas estudadas, mas eu queria lhe perguntar efetivamente o seguinte, o que o senhor pretende fazer que o secretário Jacini, o ex-secretário Jacini, não conseguiu fazer para resolver o sistema penitenciário e garantir vagas para a população? Porque ideias a gente sabe que tem muitas, mas a gente chega nesse paradoxo. Prisões demais, ou melhor, detenções de pessoas, né, mas poucas prisões. Você tem toda a razão. O secretário Jacini, que esteve em Santa Maria 2 vezes, esteve conversando comigo, ele era tecnicamente muito competente, qualificado, eu tenho maior admiração por ele, mas o sistema prisional ele tem 1000 problemas. Vocês conhecem o assunto mais do que eu, pela experiência aqui de rádio. Agora, por exemplo, isso é um assunto que o governador Sartori disse assim, primeiro, todas as medidas que eu estou anunciando, vai atrás, porque senão a burocracia, os governos decidem e as coisas não acontecem, entendeu? Uhum. Pela burocracia, pela dificuldade. Então eu estou me dedicando a viabilizar, de fato, as decisões do governo, aumentar o número de policiais, chamar aposentados, etc, etc. A segunda questão é o sistema prisional. Aqui em Guaíba tem uma prisão, tem uma penitenciária sendo feita há 7 anos, ela já está com 75% pronta e ela está parada há 2 anos, porque há um impasse entre a empresa e o Estado pelo valor, enfim, é uma dificuldade que eu estou examinando lá, qual é o problema. Se justifica isso? Na escassez de vagas em presídios, ter um presídio fechado, quase pronto. A penitenciária de Canoas, ela praticamente está pronta, o prédio está pronto, que é o mais caro, um investimento de em torno de 160 milhões de reais. Tem problema do acesso, tem um problema de esgoto, que tem que fazer uma alavancagem do esgoto, enfim, tem alguns problemas. Mas o essencial está pronto e enfrenta o
o supérfluo, vai fazer funcionar essa penitenciária. Ali em Lajeado, vou dar 2 ou 3 exemplos para entender o problema. Tem uma penitenciária feminina feita pela comunidade. O juiz de lá conseguiu o recurso do Poder Judiciário. Eu já falei 2 vezes com ele, Dr. Johnson, e ele me relatou, enfim, essas questões. E aí a comunidade fazia jantares e almoço para recolher dinheiro para fazer o presídio. Está pronto o presídio, já faz algum tempo. E por que não inicia a operação? Então, eu vou me dedicar fundamentalmente a... Não vou me meter lá, quem tem que prender, quem não tem que prender, o que é brigada. Eles sabem muito mais do que eu. A questão, portanto, é de gestão. Você pegou a palavra-chave. Então, é um problema de gestão na segurança pública. Então, pelo que o senhor diz, houve um erro o primeiro secretário aí do governo Sartori, Jacini, não foi competente do ponto de vista de gestão, seria isso? O problema de gestão é de décadas, e não é no Rio Grande do Sul. Aliás, se me perguntar qual é o grande problema no Brasil, é pouco a minha experiência de vida pública, qual é o grande problema do Brasil? É o problema de gestão. E é problema de gestão pública e privada, não é só pública. O Brasil tem um problema de gestão. Problema de resultado, de eficiência, de fazer mais com menos, no caso público, né, além do desperdício e da corrupção, infelizmente, mas aquele Estado perdulário, o Estado que eu digo é o poder público, municipal, estadual, federal, aquele Estado gastador, perdulário, sem metas, sem serviços públicos ineficientes, ineficazes e com uma tributação brasileira e serviços públicos lá da Índia, né? Então, acabou. Então, agora tem que ter gestão e criatividade. Para nós, segurança pública é homem na rua, para nós cidadãos, porque a gente quer ver a sensação de segurança. Em quanto tempo ex-policiais que estão na aposentadoria começam a ser chamados? Bom, tem um trâmite que, obviamente, tem uma lista de documentos a serem apresentados, exames médicos, exames toxicológicos. Aí eu já fiz essa listagem, estou vendo. Tá. Cada um, o laboratório que examina o exame parece que nem é do Rio Grande do Sul, parece que é São Paulo. Então, obviamente, isso não é do dia para a noite. Eu não vim aqui vender ilusões e está enganando. Um mês, 2 Certamente, meses? Depois tem um treinamento para os novos policiais. Um retreinamento, uma adaptação. A minha convicção é que 2, 3 meses já se pode ter os resultados disso. Agora eu quero dizer outra coisa. Mas independente disso, eu já reuni o comando da brigada. Essa semana, hoje ou amanhã, eu não tive essa informação ainda, a brigada convocou lá o comandante, o seu batalhão reserva, que é o batalhão que fica dentro é o batalhão administrativo, digamos assim, e que são em torno de 100 pessoas, um pouco mais, e vão para a rua, hoje ou amanhã. Acho que está sendo acertado isso agora. Então, 100 policiais na rua, no mínimo, da Brigada Militar. É pouco? Bom, é aquém da necessidade, mas ajuda a fazer a diferença. Então tem formas. A outra pergunta é, o senhor já conversou com o Feltz para pagar esse pessoal? De onde é que vai sair o dinheiro? Porque de uma hora para outra o Rio Grande do Sul vai chamar X mil policiais, novos policiais. De uma hora para outra vai chamar o pessoal que estava na reserva, que tinha saído da Brigada Militar. De onde é que surgiu o dinheiro para isso? Não, porque a folha continua em atraso, parcelada, não há perspectiva nenhuma de mudar isso. Bem, eu só posso falar pela minha secretaria, mas se o governo anunciou, primeiro, 2 razões. Acho que o governo percebeu das imensas dificuldades que havia na área de segurança e que, em algum momento, esta questão estava adquirindo um volume excepcional. Certamente o governo sentou com outras instituições dentro do próprio governo, o governador, no sentido de viabilizar esses pagamentos. Eu sei que há um problema de parcelamento, não é na área pública, qualquer cidadão que trabalha, público ou privado, receber o seu salário parcelado é um problema grave. Agora, o governo e o secretário da Fazenda não parcela por sádico, não, parcela porque não tem dinheiro. Sim, mas se não tem dinheiro, como é que vai chamar mais gente? Mas, obviamente, que deve ter alguma previsão agora, no caso desses do batalhão que eu falei de reserva, não tem ônus. Não, sim, esse sim, mas estão chamando gente os nova, 50, né? não sei, sendo anunciado isso. Diferente, falei, os 50 que estavam na Secretaria da
da segurança que eu estou devolvendo para a ponta da Polícia Civil, não tem despesa, até vai ter redução, porque lá dentro eles tinham um FG. 50 policiais militares que estavam com FG na Secretaria de Segurança Todos Pública. têm FG, mas já Mas policial militar é civil. 50 policiais, o senhor está diminuindo em 50... Por enquanto, porque lá na Secretaria de Segurança tem 396 servidores. Eu te asseguro que não precisa tanto. Eu já estou reduzindo 50. Isto é gestão. Isto não é segurança pública. Isto vale para qualquer setor da administração. Então, dos 396, deixa eu avançar um dos pouquinho. 396, 50 o senhor está, vou dizer, abrindo mão, entre aspas, para devolver para a Polícia Civil e Brigada Militar. Isso. Vou acrescentar uma outra coisa. Os cedidos. Quando o governador Sartori assumiu, tinha 700 cedidos da área da segurança pública para outras áreas de dentro do governo e para outras instâncias administrativas fora do Poder Público pasta Estadual. de secretário, de deputado, Não vou entrar no mérito, motorista. mas era 700. Hoje já está em 300. 400 já voltaram para a sua atividade. Há uma lei que a Assembleia aprovou, que é uma lei estadual, de alguns meses atrás, que também reduz ainda mais. A Assembleia tinha em torno de 90 servidores da segurança cedidos à Assembleia Legislativa. Agora tem em torno de 20. E até novembro, eu estive na Assembleia, conversando com a presidente, e já a decisão da Assembleia vai se resumir a 5 ou 6, que é o gabinete militar da Assembleia Legislativa. Enfim, se nós estamos diante de um drama grave, cada um tem que dar uma colaboração, tem que abdicar de algum benefício. Obviamente que todo mundo quer ter brigadiano, policial por perto, mas eles têm que estar na ponta. Então, estou dando 2 exemplos de que é possível aumentar o efetivo sem ônus adicional para a folha. Né? O secretário já sabe sobre os bloqueadores de celular para o presídio de Canoas. Sem eles, o presídio não irá funcionar. Jean de Campo Bom. Agora, 1h30, nós vamos ter eu estou tratando exatamente desse assunto. Ontem já tinha uma reunião, hoje vou ter outra. Agora, 1h30 com vários secretários de vários setores da administração estadual, de várias secretarias, exatamente para identificar os problemas e como enfrentá-los para que aquele presídio possa ser aberto rapidamente. A questão dos bloqueadores eletrônicos, já descobri esse assunto. Isso estava tramitando há 2 anos, e vai e volta, é o inferno da burocracia. Isso não é só no estado do Rio Grande do Sul, isso em tudo que é lugar. Infelizmente na Prefeitura de Santa Maria também tinha, como deve ter em outras tantas. Enfim, levou 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses para começar a licitação. Foram feitas 2 licitações já para compra desses bloqueadores, 2 licitações fracassadas. Deserta é quando não aparece ninguém. Fracassada é quando alguém se apresenta, mas ou o preço está exorbitante, está acima dos parâmetros. E ontem ia ser aberta a 3ª licitação. Uma empresa fez um questionamento técnico sobre o termo de referência, o edital, e não houve tempo hábil para fazer a resposta e foi cancelado. Eu agora, a partir de ontem, eu disse, olha, traz para cá esse assunto. Já decidimos uma reunião, a anterior foi interna na secretaria ontem, a de hoje é com todos os setores do governo envolvidos. Eu vou levar à risca a determinação do governador de enfrentar a burocracia e encurtar prazos, inclusive nisso também. Pergunte ao secretário qual a previsão para pagamentos prestadores de serviço nos presídios. Tem empresa com 8 meses em atraso. Servidor público ainda recebe mesmo que parcelado. O terceirizado não recebe nada. Boa sorte ao secretário Eduardo. O senhor tem uma ideia das dívidas da secretaria hoje? Tenho. Já tenho esse levantamento. Quem mais deve é a SUSEP. E o maior credor são a área de energia elétrica e água e saneamento. O presídio central gasta R$1 milhão em água. Não sei onde é que vai tanta água. Então é gestão. Gestão eu não posso responder. Aqui eu não vim vender ilusões e fazer falsas promessas. Eu posso te assegurar o seguinte, ao cidadão que pergunta. Como prefeito de Santa Maria, eu paguei rigorosamente em dia todos os fornecedores, obras, servidores, etc, etc. O senhor tem uma ideia de quanto eu acho que isso é uma questão importante. Colocar a casa em ordem, pelo menos? Já estou colocando. Tá, mas
estão atrasados, quer dizer... Não, mas pera um pouquinho. Mas aí eu não sou secretário da Fazenda. Esse é um assunto que eu não posso... Vai precisar de Giovanni Feltz com o senhor para Claro, pegar o Giovanni é meu irmão, meu amigo querido, foi deputado comigo, foi presidente do PMDB, eu também fui presidente do PMDB, foi prefeito de Campo Bom, é um homem experiente, sensível, é parceiro. O governo não é um arquipélago, não, o governo é um conjunto, cada qual com responsabilidades específicas, entendeu? Ele é parceiro, estamos juntos. Eu sou torcedor dele. Paga nela. Secretário, de forma bem geral, bem genérica, o senhor acredita que vai melhorar a sensação de segurança aqui no Rio Grande do Sul? A insegurança real é grande. Sim ou não? Primeiro, o senhor acha que vai melhorar? Tá bom. Vai. Sim. Eu acho. Tenho convicção disso. Posso ter um minutinho mais? Não. Agora sim. Desculpe. A insegurança real ela é muito grande. Mas a insegurança imaginária, aquilo que está na cabeça das pessoas, é talvez maior até que a insegurança real. Eu não posso precisar, porque isso é muito subjetivo. Então, nós temos que enfrentar a insegurança real, que são essas medidas que tem que tomar, etc, etc. É mais policiamento ostensivo, melhorar o sistema prisional, aí também a ação preventiva, que nós vamos ter que agir também nessa área mais intensamente. Mas a insegurança imaginária tem que ser enfrentada, porque a sensação é terrível, a angústia. Não é sem razão que os indicadores de depressão e que são resultado de angústia e desequilíbrios emocionais são muito intensos no Brasil. Secretário, tem uma pergunta aqui. O senhor tem uma ideia de quantos hoje homens da segurança pública estão em licença de saúde? É o Paulo Bonfim dizendo que é um problema grave, muita gente está ausente do trabalho em função disso. Gravíssimo. Eu ontem tive uma reunião com todo o comando da Polícia Civil, todo o comando, todos os departamentos, todos os diretores, e essa pergunta eu fiz. Não tinha um número preciso na hora, mas a resposta me foi dada, é essa aí que você está falando. É muito grande, muito grande. Bom dia, Felipe. Pergunte ao secretário quais as medidas serão tomadas em relação ao interior. No litoral, a comunidade e as prefeituras têm que pagar gasolina para ter viaturas, e elas nunca estão disponíveis. Leonardo Miller, de Imbé. Eu estava dizendo antes, você lembra que essa guerra, nós estamos numa guerra. Nessa guerra não há espaço para ninguém se furtar uma colaboração, uma cooperação de diferentes formas, né? Eu havia falado, temos que trabalhar junto, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, os órgãos públicos do ponto de vista horizontal, mas também do vertical, prefeituras, governos estaduais e federal, a sociedade organizada que eu havia falado, OAB, igrejas. As igrejas recuperam mais nos presídios do que o poder público, não tem nenhuma dúvida. Vamos chamar as igrejas, todas elas, e ver o que se pode cooperar, ajudar para o seu trabalho tão positivo. A imprensa tem um papel vital nesse processo. Antigamente foi criado por um grande secretário, eu até acho que foi ele que criou, o secretário Aschenberg, de quem eu fui grande amigo. Ele criou, não me lembro se foi ele, mas eu acho que foi ele, os Concepros. E agora já marquei uma reunião com o presidente da Federação dos Concepros. Eu conheço empresários, já me telefonaram, olha, secretário, estamos à sua disposição, queremos ajudar. Então, a Constituição diz, a segurança é dever do Estado e responsabilidade de todos. As pessoas não se negam a ajudar, eu não estou falando nem só em dinheiro, mas também em dinheiro, desde que sintam o resultado da sua participação. Quando eu digo que tem fórmulas criativas, vocês conhecem o Elton Saldanha, o grande músico, meu querido amigo. Um dia desse ele me telefonou e me disse, olha, aqui no bairro, ele mora no bairro de Porto Alegre, nós aqui montamos um WhatsApp coletivo e aqui é o seguinte, tem um carro aqui ele mora num bairro, parece uma cidadezinha pequena, não me lembro exatamente qual, e ele disse assim, aqui é o seguinte, todo mundo se conhece, todo mundo tem e se tem um carro estranho passando por aqui, a gente já começa, se tem uma moto não sei o que, se tem alguém aqui que está caminhando demais aqui. Então, essa é uma tarefa, viu, Felipe, Eduardo? É claro que eu sei, a principal responsabilidade é minha como secretário de Segurança e de todos nós, dos nossos companheiros da Brigada e da Polícia Civil, da SUSEP, enfim, do Instituto de Perícia, de todos nós lá dentro. Mas também, precisamos da colaboração, da cooperação, do trabalho coletivo, pouco de cada um em favor de todos. O senhor vai ter um trabalho
hercúleo, diriam alguns, porque é o seguinte, o senhor está na área mais sensível nesse momento do governo do Estado, com a classe política sendo, dá para dizer assim, odiada por boa parte da população brasileira. Por quase toda. Por quase E toda. não é só classe política, todos os governos, todos os partidos, todos os políticos. Então assim, para encerrar, porque a gente já explodiu o nosso tempo aqui, escutar político falando em segurança é brabo. Pior ainda é ter ele como secretário de segurança. Deus nos proteja, Chico Amarante do Morro Santa Teresa. E complementando, bom dia, Felipe. É muito fácil falar em segurança quando andamos em carros blindados, com segurança armado e o povo sendo exterminado nas ruas. Jorge de Guaíba. Esse é o sentimento de muita gente aqui, secretário. Eu sei. Indignada com a classe política de um lado, com a sua nomeação, a gente já falou lá no início do programa. Me permite só um segundinho sobre isso? Vamos encerrar, mas vamos, só um segundinho. por favor, o tempo que o senhor só um segundinho. Eu reconheço, e o povo tem toda a razão de estar com raiva, porque olha aqui, me dá um pouquinho da roubalheira lá de Brasília, um pouquinho, e dá para fazer grandes mudanças na segurança pública do Rio Grande do Sul. E parece que está todo mundo, mas é um pouco injusto achar que ninguém presta. Tem gente séria, decente em todos os partidos, como tem gente ruim em todos. Então, nós somos seres humanos falíveis. Eu reconheço, a população tem toda a razão, o povo brasileiro tem toda a razão, tem justa razão para ter essa inconformidade, essa hostilidade, eu diria até essa raiva. Agora, eu tenho consciência do desafio. Eu tenho 44 anos de vida pública, honrada, honesta, séria, responsável. Então, não me coloque no meio da... Eu lhe conheço há 26. Pois não. Que é o tempo que eu estou em Porto Alegre e fui repórter na Assembleia Legislativa e acompanhei a área de política muito enquanto o senhor estava deputado estadual. O pior problema seu é enfrentar a questão política. A gente nem fez perguntas técnicas ao senhor, praticamente. Porque eu acho que muito mais nesse momento a questão é de gestão e política mesmo. O pior problema seu é vencer a barreira política nesse primeiro momento, para começar a tocar o trabalho, porque foi crítica, é a crítica que vem da KIS, é a crítica que vem do senhor ter largado a Prefeitura de Santa Maria, é a crítica do senhor não ser da área, aí o senhor disse, o senhor também não era da área da Fazenda. O pior problema nesse momento é o senhor conseguir credibilizar o seu trabalho, esse é o maior desafio? Mas olha, veja, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, ela teve secretários políticos e técnicos. Políticos bons, políticos ruins. Técnicos bons, técnicos ruins. Então, essa avaliação preliminar, esse pré-julgamento em relação a mim, com todo respeito, porque faz isso, eu respeito, reconheço que é legítimo, mas me deixe trabalhar, me dá um tempo. Depois avalie, olha... Aquilo que eu disse antes, ele é um imprestável, não fez nada, não sabe fazer, ou realmente mostrou serviço e fez. Então me dê um voto de confiança. Secretário. E me chame aqui tantas vezes quantas quisesse para me cobrar. Não, acho que a gente tem que fazer uma entrevista mais técnica. É a minha obrigação vir aqui, eu faço questão de vir aqui. Eu acho que a gente tem que fazer uma entrevista mais técnica na área, mas na área a gente tem falado seguidamente com o comandante da Brigada Militar, com o chefe da Polícia Civil, sobre questões específicas da área. E eu acho que realmente a questão política é o que o senhor tem que responder nesse momento, afinal de contas chegou já com muita crítica ao cargo. Eu quero agradecer ao senhor, a gente explodiu todos os horários aqui, mas... Muito obrigado. Sucesso, porque afinal de contas a nossa segurança está na sua mão. Também. De todos nós, na minha especial. Muito obrigado, um abraço muito especial aos ouvintes, obrigado a vocês dois, sou sempre e inteiramente à disposição. César Schirmer conversou conosco.